com apenas 10 pontos. Vamos conferir então os jogos desse final de semana? Amanhã já temos a abertura dessa rodada do Campeonato Brasileiro, tá na tela aqui. Amanhã às 4 da tarde tem Fortaleza e Vitória, já falaremos sobre esse jogo, hein? Também amanhã às 4 da tarde tem Grêmio e Mirassol, partida lá em Porto Alegre, na Arena Grêmio. Também no sábado, porém às 9 da noite. Aliás, antes tem Palmeiras Internacional às 6h30 lá no Allianz Parque. Também no sábado às 9 da noite tem Fluminense e Corinthians no Maracanã. No domingo, outros jogos, Red Bull Bragantino e Sport, né? A gente pode voltar na tela ali, Red Bull Bragantino e Sport, e Atlético Mineiro e Santos, são os dois jogos ali que iniciam os jogos do domingo. Agora sim a gente passa para outra página com a sequência dos jogos no domingo, com Juventude e Flamengo às 4 da tarde também domingo, às 5h30 tem São Paulo e Botafogo, e também no domingo, porém às 8h30 tem Vasco da Gama e Ceará. E na segunda-feira o Bahia volta a jogar, defendendo a sua posição de G4 do Campeonato Brasileiro, encara a equipe do Cruzeiro na Arena Fonte Nova e tomara com um grande público na Arena Fonte Nova. Eu vou lembrar da torcida do Vitória. Vitória toma 8-0 no Maracanã diante do Flamengo e no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro quase 30 mil pessoas no Barradão. Eu acho que a torcida do Bahia, que viu o time fazer uma boa temporada, tem que estar na Arena Fonte Nova segunda, até porque é um jogo muito difícil, simplesmente o vice-líder do campeonato. Essa torcida que nunca abandonou o time, não é hora de ficar chateada, tem que estar colada com o tricolor para vencer o Cruzeiro e se aproximar do pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. O Vitória amanhã encara o Fortaleza no Castelão. E agora a pauta é a permanência do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E as novas contratações vão dar conta? O Fábio Mota essa semana falou sobre a permanência do clube na Série A e as contratações, qual o critério utilizado para elas. Nossa permanência estão nas 8 partidas em casa. Eu acho que são 8 decisões. Aqui o fator torcida é diferente do Brasil e do mundo. Mostramos isso contra o Atlético Mineiro, um time de 26 milhões de folha, tecnicamente muito superior, e nós ganhamos o jogo. A torcida ganhou o jogo com a gente. Vamos ser sincero aqui pra gente. Então, eu acho que nossa permanência passa pelos jogos em casa, não é? E com relação a isso, eu queria muito aqui disso no início, a gente está aqui falando de mobilização. A torcida está até aqui, nós convidamos, estão todos aqui. Nós chamamos a torcida aqui para a gente, primeiro, para ter consciência do que está acontecendo, que amanhã é uma coisa muito importante para o clube, que estão todos sabendo aqui, certo? E segundo, para a gente mobilizar, ver se a gente pode fazer aeronego, ver se a gente pode fazer um treino aberto, porque o jogo do Fortaleza para a gente é muito importante. A próxima partida é sempre muito importante. E a gente queria estar muito aqui com as energias voltadas para isso. Pô, ganhamos o jogo do Atlético, não tivemos nem tempo de comemorar, que aí já se criou essa confusão toda aí, que eu tive que sentar aqui para fazer coletiva, para explicar o óbvio, que o que eu estou explicando aqui é o que aconteceu em 30 clubes do Brasil. Mas no Vitória tem que a gente sentar, explicar, porque... Então... Com relação à janela, eu acho que a gente fez o que pôde, não está fechado para a gente. Eu não vou poder dar o nome aqui, mas a gente está acertado com um atacante que deve chegar aqui sábado, deve fazer exame médico domingo e na segunda a gente deve anunciar. É mais um atacante que a gente tinha necessidade de trazer. A gente vinha negociando antes até da janela fechar, ele ficou livre, e ficando livre você pode trazer a qualquer momento. E chegamos a um acordo com esse atacante e a gente vai fechar a janela com a chegada desse atacante, que deve chegar sábado, domingo deve fazer exame, segunda deve estar treinando para nos ajudar. Que pode anunciar a qualquer momento esse atacante espanhol. Dizem que é o Cristian Tello, ex-Barcelona, ex-Real Betis, estava no futebol árabe, mas nada oficialmente confirmado, viu, Alex? Agora, Fabrício, você que está em contato com o torcedor, você acredita na permanência? O torcedor também tem acreditado? Explica pra gente. Olha, Alex, posso dizer pra você que eu acredito sim na permanência do Vitória. Faltam muitas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O Vitória tem um time competitivo para aquela parte de baixo da tabela, tem 8 partidas em casa, o Fábio Mota falou aí, né? Onde ele acha que reside essa força de permanência é nos jogos em casa, com o apoio dessa torcida maravilhosa que empurra o time, que depois de um 8-0 consegue empurrar o time para vencer o forte Atlético Mineiro por 1-0, né, com aquele golaço do Eric. Então, tá aí também um dos motivos para o torcedor acreditar, a própria torcida, nessa força que vem das arquibancadas do Barradão. Um outro motivo interessante é a permanência do ídolo Rodrigo. O técnico do Vitória, Rodrigo, foi confirmado como treinador até o final desse Campeonato Brasileiro. E o presidente Fábio Mota falou sobre essa decisão de permanência do Rodrigo no comando técnico do Vitória. O Rodrigo é um ídolo do clube, tem identificação com o clube, não tem experiência de Série A. Por isso a gente trouxe um auxiliar com muita experiência de Série A, que já fez Série A pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Vasco, tá?
Trouxemos um preparador físico também muito experiente para dar mais respaldo para Rodrigo. Então, lógico que a intenção é você manter Rodrigo. É futebol, você acabou de dizer, vai depender de resultado. Rodrigo é um funcionário do clube. Ele está treinador do clube, é treinador do clube e vamos tocar. Independente de ser Rodrigo, Foguma, Anderson, Léo, qualquer treinador em clube grande de pressão, quando perde várias partidas, ele tá de corda bamba, seja ele quem for, independente de quem seja o nome. Então não tem como você manter ou manter. Não. Aí é o que vai acontecer. Nós estamos dando toda a condição, certo, de trabalho, melhorando os processos para que ele permaneça e que a gente vá lá e tenha um bom resultado contra o Fortaleza. Essa história que o Rodrigo vai ficar, não é porque ganhou contra o Atlético? A gente sabe como é o futebol, né? Se perde do Atlético, a pressão era tem que trazer um treinador de Série A, o Rodrigo não dá. Mas como o Rodrigo mobilizou e foi muito autoral nessa vitória sobre o Atlético Mineiro, por exemplo, quando ele coloca o Paulo Roberto de titular, garoto da base, ninguém teve coragem de fazer isso, nem o Carpini, nem o Carille. Quando ele coloca o Camutanga já de titular, ele tinha acabado de voltar para o Vitória. Quando ele muda na frente o esquema no decorrer da partida. Então o Rodrigo teve muita responsabilidade positiva nessa vitória do Vitória diante do Galo. Então ele acabou sendo muito autoral. Eu acho que a partir dali deu respaldo para a diretoria fazer com que ele permanecesse. A sorte são os gols perdidos pelo Atlético, né? Mas faz parte, né? Na reta final, o Vitória mais uma vez sofreu, como sofreu em outros jogos, mas dessa vez o empate do time adversário não aconteceu e o Vitória, enfim, pôde comemorar 3 pontos no Barradão de novo. Então vamos dar passo a essa prosa aqui, ainda mais, porque eu quero saber o seguinte, e eu tenho certeza que o torcedor também, como é que fica aí a escalação do... Vamos saber então? Vamos. Na tela a escalação do Vitória, hein? Do Vitória que enfrenta a equipe do Fortaleza amanhã, jogo às 4 da tarde no Castelão. Lucas Arcanjo no gol, garoto Paulo Roberto, né? Com o Rodrigo tem sido titular na lateral direita, né? A gente tá ali na possibilidade do Claudinho ficar à disposição, mas o Paulo foi bem, então deve começar jogando, o Claudinho deve começar no banco. O miolo de zaga, eu acho que é esse aí mesmo, o Camutanga e o Lucas Alter. O Camutanga foi muito bem. Eu tenho algumas restrições ao Alter, mas ele é capitão do time, então tem a preferência também do técnico Rodrigo, né? Mas eu acho que o Edu, por exemplo, acaba performando mais do que o Lucas Alter, mas a preferência é pelo atual capitão rubro-negro. Na lateral esquerda com o Ramon, que veio do Inter, mas ainda não fez um grande jogo. Meio campo eu gosto muito com Baralhas, William Oliveira, Aitor Cantalapiedra ou Mateuzinho, porque o Mateuzinho está recuperado, só que o Aitor acabou trazendo uma ótima impressão, né? Então a tendência é que ele seja mantido de titular e o Mateuzinho seja utilizado ao longo da partida. E no ataque, Eric, né, como titular, Osvaldo e Renato Kaiser. Tem uma expectativa também do Romarinho ficar à disposição e de repente roubar essa vaga do Osvaldo, mas a princípio o Osvaldo deve continuar no time. O Eric está em grande fase, foi quem fez o golaço contra o Atlético Mineiro, e o Renato Kaiser, né, simplesmente em 14 jogos, 7 gols, é onde reside a maior esperança do torcedor rubro-negro de gols do Vitória. Repito, a partida acontece amanhã às 4 da tarde no Castelão, Fortaleza e Vitória, jogo decisivo e assim os dois muito próximos na tabela, né? O Vitória é 17º, o Fortaleza é 19º, então é aquele chamado jogo de 1000 pontos. E a escalação do Bahia, quer saber? Pois é, quero, claro. Vamos para a escalação então do Bahia? Segunda-feira, hein, gente? 8 da noite, encarando a equipe do Cruzeiro na Arena Fonte Nova e tomara com a arena lotada. Ronaldo deve ser o goleiro. Claro que tem uma expectativa também do João Paulo, enfim, começar jogando alguma partida, então tem essa dúvida aí. A lateral direita com Gilberto, o Santiaras volta a ficar à disposição, chegou da seleção colombiana, pode ser que comece jogando, então essa dúvida de Gilberto ou Santiaras. Miolo de zaga é o titular, David Duarte e Santiago Ramos Mingo. Aliás, foram os únicos que se salvaram na última quarta-feira, fizeram um ótimo jogo. Luciano Juba segue na lateral esquerda. O meio-campo não tem ainda o Caio Alexandre, então a Acevedo segue como titular. Jean Lucas, Everton Ribeiro. Michel Araújo, será que continua como titular? Será que ele vai com Sanabria para ter um time mais ofensivo? Eu tenho essa dúvida. E mais à frente, Kaique e William José. Esse deve ser o time do Bahia, que está com o Thiago machucado. O Lúcio Rodrigues foi vendido para fora, né, por mais de 135 milhões, né, para o time árabe. Então, assim, a tendência é que o Bahia tenha menos opções, né, menor repertório na sequência do Campeonato Brasileiro, o que preocupa, porque o time é 4º colocado e tem que tentar se manter ali para garantir uma das vagas direta à Taça Libertadores do ano que vem, Alex. Você sabe que a galera manda mensagem para mim, Alex, bota Fabrício quanto mais cedo melhor, porque eu saio, antes de eu sair pro serviço, eu já fico ligado na... Alô, Idácio Santana, Alex Silvestre, esportezinho depois do João Tran, fica bacana Irmão, demais. Fica ótimo. Eu tenho os melhores, eu já falei, vem cá as suas redes sociais. Tamo junto. Primeiro, grande abraço para esse generoso apresentador, viu? Minhas redes sociais, hein? @Fabrício S. Cunha. @Fabrício S. Cunha. Segue a gente por lá que a gente dá moral. Estão me dizendo aqui que tu vai levar a gente para um passeio aí, é isso? Aonde? Não tô sabendo não. Lá vem o pessoal com trollagem. Cadê? Vamos lá então. Então eu levo tu, Fabrício. Vamos lá?